E vocês viram o que a Leila falou sobre o título do Flamengo? Segundo ela, o Flamengo não venceu. Eles que deixaram de ganhar. Dá uma olhadinha. Mas fomos vice em 3 competições. E para você ser vice, é porque você está disputando, se chegou numa final, não é? Então, é claro que nós queríamos, né, ter conquistado. O brasileiro esteve muito próximo. O Libertadores também, mas infelizmente, por culpa nossa. Eu não vou, como eu costumo dizer, não vou terceirizar a responsabilidade. Foi por incompetência nossa que nós deixamos. Nós não perdemos para o nosso adversário, nós perdemos para nós mesmos. Isso é muito claro. Sobre o fair play financeiro, vamos começar por ele, tá? O Caio Cordeiro, que é um dos diretores ali nomeados pela CBF para cuidar dessa parte do fair play, ele explicou detalhes sobre rebaixamento, sobre perda de pontos e também sobre as punições para clubes que não seguem o fair play que será implementado agora no começo de 2026. Vamos dar uma olhadinha. Eu sempre digo, eu gosto muito de ter um modelo na economia que chama regulação responsiva. Que é, cara, as sanções são um mecanismo de educação gradual dos agentes, no caso... Começa por uma advertência. Começa por uma advertência, aí em seguida multa, restrição de receitas, transfer ban, podendo culminar em dedução de pontos e rebaixamento. Eu imagino, nas conversas que vocês tiveram, essa escadinha de punições, tem ideia quando pode chegar no limite? Daqui a quanto tempo? Perder pontos ou ser rebaixado? O que a gente vê na experiência internacional, Paulo, é bem raro uma punição de dedução de pontos e de rebaixamento. Assim, né? Então, vou citar o exemplo, por exemplo, da Premier League. A Premier League demorou 10 anos para aplicar uma sanção a um clube da Premier League de dedução de pontos, que foi o Everton em 2022. Assim, né? Então, por quê? Porque, cara, não é o objetivo do fair play interferir na competição. Inclusive, a gente teve o cuidado de prever que a dedução de pontos é só na temporada seguinte. Então, a ideia é não mexer com uma competição em curso, para, enfim, não gerar problemas de interferência numa competição que está em andamento. Assim. A minha impressão, o que a gente percebe lá na Europa, assim, a UEFA, por exemplo, dos 25 primeiros violações ao requisito de manter as contas e dias da UEFA, 24 foram solucionadas por meio de um acordo. Só uma foi solucionada pela exclusão do clube da competição, que foi o caso do Dinamo Moscou. E aí, o que aconteceu? Foi uma flagrante violação. Assim, tem uma regra que fala que só pode ter um prejuízo de 30 milhões, o clube apresentou um prejuízo de 200 milhões. Então, aí se entendeu que não era nem caso de acordo, que deveria ser aplicada uma punição mais rigorosa. Então, o que eu acho, Paulo? Eu acho que, assim, no futuro, para chegar a punições graves, como dedução de pontos, rebaixamento, vai ter que ser uma violação massiva, provavelmente recorrente, né? Não vai ser uma primeira violação que vai ser já esse tipo de punição. É uma violação muito grande e provavelmente assim, uma trajetória em que o clube não demonstre nenhuma esforço em atingir o requisito de regulamento. Então, vamos supor, um clube que hoje em dia tem um critério do regulamento que fala que você pode manter no máximo 45% de endividamento de curto prazo em relação às receitas do clube. Vamos supor que um clube hoje tem 100% e daqui a 3 anos ele tenha 50%. Não me parece um caso de uma violação grave, né? Assim, tem uma trajetória que mostra uma vontade, um esforço do clube de atender o regulamento, ainda que no limite ele não tenha sido atingido. Que hoje, quando o regulamento começou, tem 100% de endividamento de curto prazo, e daqui a 3 anos me apareça com 200% de endividamento de curto prazo. Então, me parece que esses são os casos que exigiriam uma atuação mais enérgica da agência. E já no primeiro caso seria algum tipo de punição esportiva mais grave ou menor, mas me parece que os critérios seriam esses, assim, o quanto o regulamento foi violado e a trajetória que o clube... Então tá aí a explicação sobre o fair play financeiro, né? Acho que tá bem claro que o clube só cai ou perde pontos se acontecer algo gravíssimo em relação às finanças, né? Fair play financeiro vem aí para fazer justiça a clubes que merecem, né? Como o Flamengo, como outros clubes que tentam se organizar aqui no Brasil e ficam concorrendo com clubes que compram e não pagam, como é o caso do Corinthians e também Internacional. E falando em mercado da bola, o Boto está despertando desejo em clubes europeus, ok? E sobre o nosso atacante, o Juninho, foi negociado e jogará no México na próxima temporada. Quem ficou feliz foi o Vila Nova, que irá receber em torno de 400 e poucos mil reais, né? O Vila Nova, como clube formador, né, tinha um percentual que ajudará muito eles em relação a essa negociação. E sobre o Boto,
segundo o Fabrício Romano, que é um cara especialista em mercado da bola, lá na Europa principalmente, né? Ele revelou que vários clubes europeus, eles estão de olho no nosso atual diretor, que só tem contrato até o fim desse ano de 2025. Existem negociações em relação ao BAP e ao Boto também, mas vai muito do que é o diretor, né? Ele é um cara que não é aqui do continente americano. Ele é lá da Europa, né? Tá acostumado com a vida lá na Europa. Pode ser que ele não tenha se adaptado muito bem aqui ao Brasil, ou pode ser que ele continue no Flamengo, que ele tenha o desejo de conquistar mais, até porque quarta-feira ele vai para a disputa do Mundial de Clubes, né? Algo assim que ele nunca passou na vida, nunca chegou tão longe em algum clube como chegou aqui no Flamengo, né? Conquistou tudo. Pode ser que essas conquistas façam com que ele fique, mas existe aí um caminho em aberto para que ele volte para a Europa, segundo esse jornalista. Em relação ao Juninho, o Flamengo vendeu ele por mais ou menos 30 e poucos milhões de reais. E essa informação é do Bruno Andrade sobre a venda do Juninho para o Pumas do México, ok? Que o Juninho seja feliz, né? O que mais pegou aqui em relação ao Juninho foi realmente a falta de oportunidade. Quando teve oportunidade, não soube aproveitar muito bem. Só que ele teve poucas oportunidades, né? O que a torcida mais gostava nele era a comemoração e o apelido que ficou eternizado até mesmo em relação aos narradores nas partidas rubro-negras, tá? E para fechar o vídeo com chave de ouro, Flamengo versus PSG, 2h da tarde, na próxima quarta-feira, e essa partida tá mexendo realmente com os nossos sentimentos, né? Cara, estamos chegando contra o PSG com totais condições, com um time que teve uma experiência muito grande no Mundial de Clubes, né? Deixou na Copa do Mundo, na verdade, de clubes, né? Deixou a gente com um sentimento ali de que sim, dá para enfrentar os europeus de igual para igual, né? Batemos de frente e brincamos contra o Chelsea, né? Tivemos um erro nesse jogo. Jogamos de igual para igual contra o Bayern de Munique, mas por causa de erros, mais uma vez, no jogo, acabamos entregando a paçoca. Foi isso que o Felipe Luiz falou. Contra o PSG, temos chances, né? Será um jogo dificílimo. PSG tem o melhor elenco, tem o melhor técnico, mas se a gente quiser chegar ao êxito, não podemos errar. Temos que ter um índice praticamente zero de erros, porque o PSG não perdoa, né? E a notícia boa, galera, em relação aos desfalques no PSG, um já está confirmado, né? Que é o Hakimi, que é um dos melhores jogadores que eles têm. O outro, provável, é o Dembélé, né? Que está com uma virose, tem um tempo já que ele não joga, então provavelmente o Dembélé também seja um desfalque. E tem também a possibilidade do Marquinhos desfalcar. Isso aí já deixa o time do PSG um pouco mais enfraquecido, só que eles têm o elenco recheado de bons jogadores. Mas vamos lá, vamos bater de frente, cara. Os jogadores do Flamengo, eles por terem jogado a Copa do Mundo de Clubes, por em 2019 terem jogado um Mundial de Clubes, em 2023 terem jogado um Mundial de Clubes, se a gente jogar sempre, a gente tira aquele peso das costas, né? Eu acho que é isso que está acontecendo com o elenco do Flamengo. Chega levinho para jogar contra o PSG, chega para desfrutar dessa partida importantíssima. E boa sorte a todos, né? Eu volto antes do Flamengo PSG para a gente colocar ali um provável time do Flamengo em campo. Em relação ao mercado da bola, queria saber a opinião de vocês sobre o Boto, né? Liberariam o Boto? Vocês acham importante a continuidade de um cara que é muito discreto nos bastidores, mas fez a engrenagem ali, né? Tentou fazer do Flamengo, em relação ao futebol, um Flamengo mais profissional e a princípio está conseguindo. E uma observação, né, cara, que doideira o Gabigol, né, parceiro? Bateu o pênalti ali totalmente displicente, tirou a possibilidade do Cruzeiro ir para a final e muita gente queria que ele continuasse no time rubro-negro. Agradeço muito, tenho muita gratidão ao que o Gabigol fez, mas ele caiu muito de produção, né? Parece que ele focou muito em coisas extracampo e deixou um pouco a carreira de jogador de lado.
O pessoal lá do Cruzeiro quer arrancar o couro dele, né? Não acredito numa continuidade lá na Toca da Raposa para o ano de 2026. E tem muito torcedor querendo a volta do Gabigol. Você concorda com isso? Sua opinião é importante, coloca ela aqui embaixo do vídeo. E se gostaram desse vídeo, deixe seu like, se inscreva aqui na Fla Geral, que ela tem tudo da base ao profissional. E que vocês tenham uma semana abençoada.